Este relato serve como um aviso. Às vezes, o que imaginamos como folclore pode ser muito mais real e aterrorizante do que poderíamos acreditar. Tudo começou em dezembro de 2011, durante nossa tradicional visita de Natal ao sítio do meu tio Paulo, em José de Freitas, no Piauí. O clima no campo, sempre tranquilo, parecia o local ideal para fugir da agitação urbana e compartilhar histórias com a família. O sítio era cercado por árvores densas e vastos pastos, com vizinhos tão distantes que a sensação de isolamento era quase esmagadora. A cada ano, os moradores mais antigos contavam histórias de criaturas e acontecimentos estranhos, mas aquilo sempre parecia tão distante da realidade, até aquela noite. Na noite do dia 24, enquanto todos se preparavam para a ceia, eu e meus primos, João, Lucas, Marcelo e Pedro, resolvemos dar uma escapada da movimentação da casa. Fomos até o curral a cerca de 300 metros de distância, onde a escuridão era quebrada apenas pela luz da lua cheia e pelas lanternas que carregávamos. Conversávamos sobre as histórias de assombração que ouvimos desde pequenos, quando um som profundo e horrível cortou o silêncio da noite. Um grito, ou talvez um uivo, ecoou pela escuridão, congelando nossos corpos de medo. Deve ser um lobisomem, brincou João, tentando aliviar a tensão. Todos rimos, mas o som daquele uivo continuava reverberando em nossas mentes. Voltamos a casa, mas ninguém falou mais sobre o incidente. Naquele momento, o instinto nos dizia para ignorar. Contudo, o pavor já havia se instalado. A madrugada chegou silenciosa, com apenas o murmúrio das conversas ao redor da mesa de ceia. Estava tudo aparentemente calmo, até que, por volta de 1 da manhã, o uivo retornou. Dessa vez, mais próximo. O som era tão agudo e estridente que nos perfurou a alma. Minha tia Helena, uma mulher normalmente muito calma, levantou-se com os olhos arregalados e gritou: "Todos para dentro, agora!" Ela estava apavorada de uma forma que nunca tínhamos visto. Corremos para dentro da casa como se nossas vidas dependessem disso. As portas e janelas foram trancadas e o silêncio que se seguiu era sufocante. O pânico estampado no rosto da minha tia nos fazia sentir que algo estava lá fora, nos observando. Ficamos em vigília até o amanhecer, sem coragem de sair. Na manhã seguinte, os rumores corriam pelo vilarejo. O vizinho encontrou uma de suas vacas dilacerada no pasto, como se tivesse sido atacada por algo selvagem. As marcas nos ossos e a brutalidade da cena eram inexplicáveis. As palavras lobisomem foram sussurradas pelos moradores, mas tentamos ignorar, convencendo-nos de que devia ser apenas um animal selvagem. No entanto, a sensação de que algo estava profundamente errado nunca nos deixou. No final do dia, estávamos novamente no curral. Meu tio Paulo, meu primo Marcelo e eu ordenhávamos as vacas quando ouvimos os cães latindo furiosamente no fim do pasto. Algo estava ali. Inicialmente pensamos que fosse algum bicho tentando invadir o curral, mas quando meu tio acendeu as luzes, vimos o que jamais poderíamos esquecer. No limite do campo, uma criatura enorme, muito maior que um cachorro, lutava contra os cães. Era impossível distinguir exatamente o que era, mas suas formas eram desproporcionais. Suas garras afiadas cortavam o ar e seus movimentos eram rápidos e violentos. O mais apavorante era que ela não parecia natural. A luz da lua revelou olhos brilhantes, fixos em nós, e a criatura começou a avançar em nossa direção com uma velocidade sobrenatural. Corremos para a única proteção que encontramos, uma velha caminhonete abandonada perto do curral. Trancamos as portas, mas sabíamos que estávamos indefesos. O som da nossa respiração ecoava no carro enquanto esperávamos, temendo o pior. Foi quando sentimos um impacto violento no teto. Algo estava em cima da caminhonete, e o peso era tão grande que o metal rangia. Olhei pela janela, e o que vi quase fez meu coração parar. A criatura, coberta de pelos negros e densos, estava sobre o veículo com olhos vermelhos fixos em mim. Suas garras arranhavam o capô, enquanto ela rosnava de forma tão profunda que o som parecia vir do centro da terra. Meu tio, apavorado, sussurrou: "Não olhe, fique abaixado. Por Deus."
O terror em sua voz me fez cair no banco. A criatura uivou, um som tão alto que senti meus ouvidos latejarem. A caminhonete balançava com os movimentos violentos da criatura. Sentíamos que nosso fim estava próximo. Mas então, como se algo o tivesse assustado, a criatura deu um salto para o chão e desapareceu na escuridão. Pensamos que estávamos salvos, mas estávamos enganados. Ao sairmos do carro, a criatura reapareceu avançando pelo mato com uma ferocidade indescritível. Os latidos dos cães eram abafados pelos seus rosnados profundos, e as árvores ao redor pareciam se curvar com sua presença. Conseguimos chegar a casa a tempo de trancar a porta, mas o monstro bateu com força, arranhando e rosnando, tentando desesperadamente entrar. A casa tremia a cada golpe. Por fim, o silêncio reinou. Quando nos atrevíamos a olhar pela janela, tudo o que restava eram marcas de garras profundas na madeira da porta e manchas de sangue pelo chão. O terror daquela noite jamais foi esquecido. Meus tios se mudaram pouco depois, e o sítio permanece abandonado até hoje. No fundo, sabemos que o que enfrentamos não era uma simples lenda, mas algo real. E às vezes, durante a lua cheia, ainda posso ouvir aquele uivo distante ecoando em minha mente. Em uma noite abafada de 1714, quando o céu da capitania de Pernambuco estava coberto por estrelas apagadas, o frade beneditino Domingos de Araújo caminhava pelo tortuoso caminho que levava ao remoto vilarejo de Santa Luzia. A pequena comunidade ficava escondida nas vastas e isoladas terras de canaviais pertencentes à rica e temida família Souza e Vasconcelos, senhores da grande fazenda Santa Luzia. Era um lugar marcado por uma estranha atmosfera, onde os ventos sussurravam segredos antigos e as sombras pareciam mais densas do que em qualquer outro lugar. Domingos havia sido convocado com urgência pela família, que alegava precisar de bênçãos para lidar com certos infortúnios. Ao chegar, ele foi recebido com uma cordialidade forçada por Danto Francisco de Souza e Vasconcelos, um homem de rosto rígido e olhos que pareciam sempre esquivar-se de contato. Ao seu lado, a esposa, Danto Maria, mal falava, sua figura magra e silenciosa envolta em um véu, como se tentasse esconder-se da realidade ao seu redor. Logo que se sentou à mesa do jantar, Domingos sentiu uma tensão invisível no ar. A família se comportava de maneira estranha, com olhares nervosos e frases entrecortadas. Mas o que o frade notou com mais intensidade foi o sino. O sino da capela, que ficava ao lado da casa grande, ressoava uma vez a cada noite, em horários aleatórios, apesar de nenhuma missa estar marcada. E seu som... aquele som era diferente. Era um toque profundo, quase ancestral, que reverberava pela alma como se chamasse por algo muito mais antigo que o cristianismo. No dia seguinte, Domingos foi conduzido à capela. Era uma construção imponente, feita de pedra escura e cercada por um jardim quase selvagem, cujas plantas pareciam crescer de maneira desordenada, como se não fossem deste mundo. Mas foi o sino que mais chamou a atenção do frade. Um grande sino de bronze, trazido da Europa por ancestrais da família, segundo D. Francisco. Contudo, algo na estrutura daquele sino incomodava Domingos profundamente. Seu olhar parecia ser sugado pelas runas gravadas no metal, símbolos que ele não reconhecia, mas que transmitiam uma sensação de maldade e desespero. Ao se aproximar, Domingos teve uma visão aterradora. Uma criatura bestial, coberta de pelos negros e olhos de fogo, o observava das sombras. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, por um momento, pensou ter visto as garras de um lobisomem à espreita. A visão desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas a sensação de perigo persistiu. Naquela noite, Domingos não conseguiu dormir. Os sons da fazenda pareciam intensificados, como se os próprios campos estivessem vivos. Grilos e corujas misturavam-se a algo mais. Uivos distantes, profundos e gélidos, como se lobisomens, criaturas das lendas, rondassem pelas redondezas.
O frade, no entanto, sabia que não era apenas uma superstição popular. Algo estava verdadeiramente errado ali, e ele estava determinado a descobrir. Guiado por sua fé e pela curiosidade, Domingos vagou pela propriedade enquanto todos dormiam. Na parte mais remota da fazenda, ele encontrou ruínas que pareciam muito mais antigas que a casa grande. Havia pedras cobertas por musgo e gravuras estranhas, e entre essas ruínas, ele descobriu algo que o encheu de pavor. Um altar pagão dedicado ao antigo deus indígena Guaraci, o deus do sol e da fertilidade. Havia restos de oferendas de animais e símbolos esculpidos que pareciam vivos sob a luz pálida da lua. Foi ali, nas sombras daquele altar, que Domingos teve sua revelação. Os Souza e Vasconcelos não eram simples fazendeiros. Eles mantinham viva uma tradição maldita, adorando forças que nenhum cristão deveria sequer conhecer. E o sino, aquele sino maldito, não tocava apenas para os vivos, mas para as criaturas que habitavam as profundezas do invisível. Tomado por uma ira santa, Domingos voltou à capela. Em um frenesi de fé e desespero, ele destruiu o altar principal e derrubou o sino, que emitiu um último e terrível som, como o uivo de um lobisomem ferido. Em seguida, ele proferiu uma maldição contra a família. Vocês, que renegaram o Deus verdadeiro e se curvaram aos antigos deuses, pagarão caro por sua heresia. A cada 7 anos, sob a lua cheia do solstício, vocês se transformarão em lobisomens, bestas selvagens. Suas garras e presas lhes trarão alimento, mas suas mentes permanecerão humanas para que sintam o horror da penitência. Com essas palavras, a maldição foi lançada. Os Souza e Vasconcelos estavam condenados. Nos anos seguintes, a fazenda caiu em desgraça. A cada 7 anos, no exato dia da maldição, os uivos ecoavam pelos campos, e histórias de lobisomens começaram a se espalhar entre os camponeses. Os membros da família tentavam esconder seus segredos, mas não podiam escapar da sina que os atormentava. Naquelas noites amaldiçoadas, eles fugiam para o coração dos canaviais, onde se transformavam em lobisomens. Suas mentes humanas presas em corpos de fera compreendiam cada ato cruel que suas garras e presas realizavam. Porém, os rumores não ficaram calados por muito tempo. Em 1735, a população de Santa Luzia, temendo os eventos misteriosos que rondavam a fazenda, decidiu agir. Um grupo de homens liderado por João Batista, um antigo escravo que conhecia as lendas do lugar, organizou uma caçada. Armados com tochas, facões e balas de prata, eles invadiram a fazenda na noite da lua cheia, prontos para exterminar o que acreditavam ser um covil de lobisomens. A batalha que se seguiu foi terrível. Os moradores de Santa Luzia enfrentaram criaturas que não eram humanas, mas também não eram completamente bestas. O que viram naquela noite não se parecia com nada das histórias de terror que conheciam. Os lobisomens eram grandes, rápidos e atacavam com uma fúria selvagem. Mas havia algo mais aterrorizante. Seus olhos. Olhos humanos presos em corpos monstruosos, como se clamassem por ajuda, ao mesmo tempo em que trucidavam suas vítimas. João Batista enfrentou um dos lobisomens, cravando-lhe uma lança no peito. O monstro, ferido, uivou de dor e fugiu mancando para as profundezas do matagal. Ao amanhecer, os poucos sobreviventes encontraram os corpos mutilados dos Souza e Vasconcelos, que haviam retornado à forma humana. A fazenda foi abandonada e a capela queimada. Mas o sino, aquele sino maldito, quebrado e caído no chão, ainda parecia ecoar em suas mentes. Mesmo após a destruição da fazenda, as histórias dos lobisomens de Santa Luzia persistiram. Décadas depois, em 1832, um folheto intitulado Os Lobisomens de Santa Luzia foi publicado no Rio de Janeiro, contando a história macabra daquela família condenada. Embora o vilarejo já tivesse mudado de nome, tentando apagar qualquer vestígio de sua conexão com a maldição, a memória dos lobisomens continuava viva. Visitantes juravam ouvir o toque distante do sino nas noites de lua cheia.
como se algo muito antigo e sombrio ainda habitasse aquelas terras. Até hoje, há sussurros nas redondezas de Santa Luzia. Dizem que, nas noites mais escuras, quando a lua cheia banha os campos com sua luz fria e prateada, sombras lupinas se movem entre os canaviais, espreitando em silêncio. Alguns juram ter visto olhos brilhando na escuridão, observando à espreita, como se aguardassem o momento certo para se revelar. E, ocasionalmente, o vento carrega um som distante, um eco profundo, quase imperceptível, que muitos acreditam ser o toque do sino maldito, ressoando pelas colinas esquecidas. Um sino que deveria estar silenciado há séculos. Um aviso sombrio de que a maldição dos lobisomens de Santa Luzia nunca foi completamente enterrada e que talvez nunca será.